Essa é a Bíblia. Comprei pelo site Defesa do Evangelho, pela livraria Defesa do Evangelho. Tá lá, ó, Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. É a Bíblia de Estudos Herança Reformada, do Joel Bick. Eu quero apresentar ela para os irmãos, suas características. Um vídeo bem rápido, simples, curto. Mas eu quero apresentar ela para estimular os irmãos a também ter uma dessa. Porque eu tenho certeza que é um dos focos principais na vida cristã, principalmente do homem, de um homem casado, de um pai de família, é ter uma vida devocional diária com culto familiar. Eu ainda não faço isso na minha casa, mas eu pretendo fazer porque eu sei que é algo primordial, porque lá na Bíblia diz: aquele que não ama a sua casa, aquele que não leva a palavra do Senhor Deus para a sua casa, que não instrui a sua família nos caminhos do Senhor, se torna pior do que os incrédulos. Então, primeiramente tem que ser a nossa casa, depois os confins da terra. E então eu vou apresentar ela aí. Tá aqui. Vamos abrir ela. Aqui vem Você contribui para o avanço da obra missionária. Colégio William Carey é um colégio fundado também pelo pastor Ana Paulo Júnior, lá na cidade de Franca, para colégio infantil. Olha, aqui veio a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Uma Bíblia muito linda, Bíblia muito bonita mesmo. O acabamento dela é excelente. Olha, ela não é um couro legítimo assim, sabe? Pelo meu ver, parece que mesmo não é um couro legítimo. Mas é uma Bíblia que tem um acabamento incrível. E tem essas costuras aqui nas bordas, né? E ela é uma Bíblia promovida pela Cultura Cristã, Sociedade Bíblica do Brasil. A Cultura Cristã é ligada à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, para os presbiterianos, como eu, é uma Bíblia muito excelente. Aqui tem uma capa preta, dizendo... É bom lembrar, gente, que eu não fiz um estudo assim bom sobre ela. Eu decidi mais abrir, assim, lógico, pesquisei algumas coisas, mas eu decidi mais abrir mesmo junto com vocês assim e ver como ela funciona. Aqui tem um sumário, lá fala algumas coisas, listas de artigo no texto, lista alfabética, bem-vindos à Bíblia de Estudo Herança Reformada. Aqui tem algo interessante, a leitura experimental da Bíblia, uma herança a ser celebrada, que é a herança da Reforma, né? E aqui fala sobre o Antigo Testamento. Aqui tem algo muito importante, que são ferramentas de estudo. Aqui, isso são ferramentas para estudar, ó, para viver como cristão. Aí está embaixo, tópicos: ir a Cristo, a união com Cristo, experiência da justificação e da adoção, o crescimento em santificação. Então, todas essas doutrinas nas reformadas, calvinistas, elas são bem abordadas nessa Bíblia. Estudo dos puritanos. Ela é uma Bíblia bem puritana mesmo, bem calvinista, vamos dizer assim, né? As doutrinas, lista de artigos no texto, a doutrina de Deus, a autoridade e a inerrância das Escrituras. Ela dá muita ênfase nessas doutrinas, ó, né? Pelo que a gente vê, a doutrina da criação,
do pecado, aí fala a queda do homem, a depravação total, que são, né, tópicos exclusivos assim da fé calvinista, a doutrina de Cristo, a lista alfabética dos livros da Bíblia. Aqui fala, bem-vindo à Bíblia de Estudo Herança Reformada. Aí conta uma história, né? Então a gente não vai entrar nesse texto. Agora, o que eu queria mostrar e ver junto aqui com vocês aqui eles dão uma introdução, né, ao Pentateuco, né, aos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Aqui, ó, introdução ao Gênesis. Aqui fala o tema, né? A soberania de Deus sobre o homem, a criação de todos os eventos, a sua fidelidade, a sua aliança, apesar da corrupção e infidelidade humanas. Aqui fala um pouco, né, sobre o livro de Gênesis. Aí agora aqui vem mesmo o Gênesis. Então ela é assim, ó. Aqui fala aqui, né, tem o capítulo normalmente em 2 colunas, né? Olha lá, versículo 1 ao versículo 17, e embaixo começa os comentários de estudo lá, a criação e a corrupção do mundo, a criação de todas as coisas em Adão e como cabeça. Capítulo 1, Deus cria o universo como um lar bom, e esse é a nota de estudo. Agora, no final de cada capítulo tem um pensamento sobre o estudo do que foi feito deste capítulo. Por exemplo, ó, pensamentos para devoção pessoal em família. Então aqui que se dá o culto familiar, a palavra que vai ser pregada pelo pregador no culto familiar. Quem é o pregador? É o pai, o chefe da casa, ou a mãe que é mãe solteira, a mãe que tem filhos, né? Ou a mãe que o pai não professa a fé em Cristo e precisa ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, também vai usar a mesma ferramenta, graças a Deus. Aqui tem os temas, né? Ó, para viver, na verdade, são ferramentas de estudo, né? E aqui tem os temas, ó, para viver como cristão. Aí aqui tem, ó, ir a Cristo, a união com Cristo, a experiência da justificação e da adoção. São temas muito importantes e muito relacionados às doutrinas que a gente segue lá. O crescimento em santificação, que é a obra pelo Espírito Santo, confiantes e perseverantes. Então, ó, por que e como oramos, a leitura das Escrituras. Então é uma Bíblia voltada muito para estudo pessoal e em família, para o culto no lar. É uma Bíblia excelente, meus irmãos. Ao final dela são plantas, né, do templo, ó, são mapas, contém mapas, né? E tem várias notas, né? Várias notas de estudo, né? E assim vai, meus irmãos. Uma Bíblia muito consistente no que diz respeito à reforma protestante. E é uma Bíblia excelente e que nos estimula a ler, a conhecer. Isso é muito importante. Então, né, pessoal, eu havia, né, destrinchado um pouco ela para ver, né, como ela era. Eu estava muito ansioso para ler as notas de estudo, para ver o que ela, vamos dizer assim, era capaz, né, de fazer, de ensinar. E eu fiquei espantado, eu fiquei admirado. Por quê? Porque é uma Bíblia que ela estimula cada vez mais você a ler ela. Por quê? Porque ela contém muitas riquezas, muitas riquezas escondidas de textos em que você lia e que eu, particularmente, eu não percebia. Claro que tudo é pelo Espírito Santo,
mas foi o Espírito Santo que guiou o Joel Bick nessas notas de estudo dele aqui, porque, são riquezas que eu nunca tinha percebido que estão inseridas aqui. E para nós que somos cristãos reformados, de origem calvinista, nessas doutrinas contém riquezas inimagináveis dentro dos textos. Em um deles eu vou mostrar para vocês aqui, que está em Lucas capítulo 15. Eu vou mostrar aqui para vocês a riqueza, o requinte dos detalhes inseridos nessa Bíblia. Ora, aqui fala sobre o capítulo 15, Cristo se mostra aberto aos publicanos e pecadores. E o que ele explica na parábola da ovelha perdida e da moeda perdida e do filho pródigo? Eu achei interessante o ponto do verso 8, quando fala das 10 dracmas perdidas, que é aquela parte, onde se diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Aí na nota de estudo, capítulo 15, na nota de estudo, verso 8, olha o que ele fala sobre as 10 dracmas. Aqui ele explica, que dracmas são 10 moedas de prata. Dracme, em grego, equivalente ao salário de 10 dias de trabalho. Perdoa minha gagueira de novo, vocês sabem que eu sou gago, mas toco o barco. Aí quando fala 15:8, perdão, eu perdi aqui. Lâmpada e óleo, procura diligentemente. Quando fala que ele procura diligentemente, olha a explicação que ele dá. A moeda é totalmente passiva em sua recuperação, mas a mulher se esforça muito para encontrá-la, uma imagem das obras poderosas de Deus em sua graça soberana para salvar aqueles que se encontram mortos no pecado. Olha aqui, eu nunca tinha imaginado isso, que a moeda representava a nossa passividade quanto a aceitar a Deus ou não. Que Deus escolhe quem Ele quer. Assim como a moeda é passiva, ela não tem vida, ela não se move para achar a dona dela, a dona se move. E a dona que procura a moeda, porque a moeda não tem vida, ela é passiva. E assim éramos antes. Deus é quem nos encontrou, Deus é quem nos achou. E nós éramos passivos de encontrar a Ele. Nós não podíamos encontrar a Ele. E eu nunca, lendo esse texto, pensei nisso. Então, e aqui tem muita riqueza de detalhe, e isso estimula cada vez mais os cristãos a ler essa Bíblia. Então esse foi um dos pontos, e tem vários outros aqui. Em cada livro tem a sua especificação, como eu mostrei lá. Cada capítulo tem a explicação e tem pensamentos para estudo pessoal e culto em família. Olha para você ver, desenvolve o cristão, promove o desenvolvimento do lar do cristão. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Irmãos, compre essa Bíblia aqui. Eu comprei, não me arrependi, pretendo comprar outras desse exemplar, para que, se caso acontecer alguma coisa ou não vender mais por algum motivo, alguma coisa, eu ter outras aqui em casa. Essa foi a melhor Bíblia que eu já li. E os cristãos não precisam se preocupar, porque tem um selo aqui, fiel aos originais, como eu havia dito isso já. Então é isso, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos sejam abençoados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra ao nosso íntimo, para a honra e glória de Jesus Cristo. Porque é essa aqui,
A palavra de Deus é inerrante, é infalível. E ela jamais poderá mentir. Porque é justamente a palavra de um Deus que não pode mentir. O Espírito Santo da verdade que habita em você e que habita em mim e que nos ensina a cada dia. Obrigado, meus irmãos.